Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em um outro momento. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, nossa convidada. Hoje estaremos com a Jéssica. Vamos bater um papo bem legal. E ela já chegou por aqui. E aí a gente vai dar início. Vou chamá-la. Menina, finalmente. Deixa eu tirar a música para não atrapalhar. Finalmente temos a honra de tê-la aqui com a gente. Ai, que maravilha! Tô tão feliz. Gratidão pelo convite, Dilma. Estou muito feliz de estar aqui com você também. Gente, eu estive com a Jéssica. Quando foi, Jéssica? Acho que semana passada. Faz uns 15 ou 20 Faz dias uns 15 já, né? O tempo tá voando. Tá, Eu estive dormiu, no acordou, canal passou dessa. um mês. Pois é. Então vamos aproveitar a vida. Tava no canal dessa mocinha fazendo uma live lá com ela e o tema foi tão, uma coisa foi fluiu assim que a gente resolveu fazer a segunda parte aqui no meu canal. Jéssica, Se seja deixar, a gente muito fica bem. horas e horas, né, conversando. Oh, imagina, não, imagina, oh, é interessante isso. Tu já imaginou a gente morando perto assim uma da outra, tomando um cafezinho de tarde? Porque ia ser bom, viu? A tarde toda, né? Precisaria de uma tarde inteira para poder falar Uma tudo que a garrafa de gente tem café para no falar. mínimo. Com certeza, minha linda, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal, para falar sobre o que você quiser. Fique à vontade. Bom, agradeço a você, a todo mundo que está aqui participando, quem vai ver essa live depois também. Gratidão por vocês estarem buscando conhecimento, se inteirando sobre os poderes aí disponíveis. Eu trabalho como mentora vibracional atualmente, com base na reprogramação mental. Então, a fonte dos meus estudos basicamente é Elaine Orives, Hélio Couto, Amit Uhum. Goswami, Joseph Murphy. Então, é dentro desta linha de raciocínio, mecânica quântica, física quântica, que eu embaso todo o meu atendimento, inclusive tudo que eu faço na minha vida, né? Uhum. Atraindo a minha realidade, formando essa mentalidade poderosa, buscando, né, esse poder interior através dessa reprogramação de novas verdades. Então, eu, depois que comecei a fazer isso na minha vida, resolvi trabalhar com isso, porque eu acho que é o direito de todos terem esse tipo de informação e utilizarem na prática também esses conhecimentos, porque é incrível. Pois é. E o que eu acho interessante, assim, eu esqueci até de avisar, eu sempre esqueço. Eu mandei uns aviãozinhos aqui, se você quiser mandar aí também, o pessoal ir Ah, eu chegando. mandei um monte de avião hoje. Pronto, o Hoje pessoal está chegando já. Tá? Seja distribuí muito avião. bem-vindo, Rafa. É Então tá. Rafa. Eu acho interessante, assim, eu estava vendo, eu sempre sigo o teu trabalho, eu fico de olho. Você pode ver que de vez em quando eu estou lá curtindo, porque, assim, é interessante como as pessoas estão precisando muito, sabe, desse tipo de assunto, desse tipo de coisas que acrescentam, né, na vida da gente. Então, já está tão cheio, o mundo já está tão cheio aí de coisas que não nos acrescentam, pelo contrário, muitas vezes até baixa nossas energias, baixa nosso poder cognitivo. É mais ou menos assim que eu vejo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Gente, super indico o trabalho dessa moça, que é uma coisa assim grandiosa, é muito, muito legal mesmo. E assim, vamos entrar já no tema, né? No nosso tema de hoje.
acessando esse poder aí que a gente não faz, muitas vezes a gente não faz ideia, né, de que tem. E eu queria que você falasse para o pessoal, quando você vê, quando você ouve falar sobre esse poder, quando você vê, como é para você? Como é a tua visão em relação a isso? Bom, eu posso dizer que no início, quando eu descobri sobre a lei da atração, que foi justamente através de uma das leis universais, que é a lei da atração, foi aí que eu comecei a me interessar. Eu falei, poxa, faz sentido alguma coisa. Eu li aquele livro Segredo, que eu acredito que muitas pessoas entraram para esse universo através desse livro, que é um portal. Então, eu comecei a me aprofundar, achei interessante essa questão de como a gente atrai, como a gente manifesta. Eles mostram para a gente que tudo é responsabilidade nossa. Ou seja, toda a realidade que eu vivo, eu manifesto através das minhas crenças. Então, eu comecei a me aprofundar nessas questões e praticar os exercícios que eram sugeridos. Eles explicam para nós sobre a frequência vibracional. E esse foi um dos temas que eu me apaixonei dentro da uma vasta quantidade de temas. A gente se envolve mesmo, né? É muito legal. Eu também gosto porque assim, quando você começa a ver os efeitos que isso traz na sua vida, não tem como voltar atrás, não tem como fingir que não existe e perceber assim, não, eu não quero continuar. Comecei a perceber, ok, o que são as frequências vibracionais? Então é uma medição das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E uma vez que a gente entende e aprende que tudo que se manifesta na nossa realidade é a partir das nossas emoções. Então, como eu faço, né, o truque todo, a magia acontece quando a gente aprende a alinhar as três mentes. A mente consciente, mente inconsciente e a mente superior. Então, o que faz manifestar a minha vida? As minhas crenças. Como eu percebo o que está circulando na minha mente através dessas perguntas poderosas, práticas vibracionais. Então eu comecei a aplicar. Eu falei, bom, eles estão falando que é para fazer a reprogramação mental, é repetir frases ao contrário daquilo que eu vejo que me bloqueia. Comecei a fazer essas experiências comigo. Então, eles sempre ensinam a gente que um hábito é transformado em 21 dias, certo? Então, eu comecei a fazer esses ciclos de 21 dias para entender o que isso reverberava no meu ser, na minha realidade. E eu comecei, sinceramente, a notar coisas diferentes acontecendo. Eu comecei a sintonizar certas facilidades. E como eu estava fazendo justamente para esse tipo de assunto, então eu estava atenta aos sinais. Deixa eu ver se realmente vai acontecer alguma coisa aqui. Eu me coloquei de cobaia, né? Eu falei, deixa eu ver. Eu fiquei muito curiosa, eu falei, não, eu preciso testar. Porque a sensação que eu vejo hoje nas pessoas é que, assim, as pessoas sintonizam uma informação como essa e a gente fala, olha, é possível você manifestar qualquer coisa na sua realidade a partir de uma reprogramação mental. Você treina a sua mente a pensar exatamente, a visualizar exatamente o que você deseja e a partir disso você começa a vibrar na frequência do seu sonho, do seu objetivo. Então o que acontece? Quando você começa a vibrar nessa frequência, situações começam a ser apresentadas para que você entre em ação. Então não é só ficar vibrando, eu me amo, eu me aceito, eu sou próspera e não entrar na ação. Sim. Você alinha essa situação, né? As práticas que é justamente esse ponto, né? É justamente esse o ponto que as pessoas, que fazem com que as pessoas desistam no meio do caminho. Porque elas não entendem isso. E aí o que é que acontece? Elas, tudo bem, tenho que pensar positivo, vamos lá, bora pensar positivo. Mas não é só o pensar, é o sentir junto com o pensar. Então, assim, se você só pensa, tá lá, o pensamento tá indo. Você imagina se a gente cocriasse tudo que a gente pensa. A gente faria um caos, né? Não, sem comentários. Flor, quero um carro, agora eu não quero mais carro. Então, não, imagina, do jeito que a gente não sabe o que quer, né? Ainda para começar a história, ninguém sabe nem, muitas vezes nem sabe o que quer. Então, assim, é a questão do sentir. E uma coisa, Jéssica, que tu falou que eu achei o máximo e que eu trago para minha realidade também é o seguinte: tudo, absolutamente tudo que eu falo aqui,
diria que 98% das coisas que eu falo são coisas que eu vivenciei. Por quê? Porque fica difícil para você chegar a uma ideia real, assim, para você, né? Se você não põe em prática na tua vida. Como é que eu vou falar de todos esses assuntos aí que a gente fala se a gente não pratica? Fica uma coisa, fica raso, né? Fica muito raso na minha concepção, né? Você não consegue aprofundar. E isso é o que faz a diferença. Então, traz para a tua vida. Põe em prática, né? Você ter o conhecimento é uma coisa, é muito incrível, porque você planta uma semente, você cria uma possibilidade na sua vida. Ok, isso existe, né? Porque até você entrar em contato com um conhecimento desse, você nem sabe que existe. Então, o fato de você saber que existe uma maneira de você manifestar a sua realidade, existe uma maneira simples de você começar a trazer consciência para a real verdade que existe dentro de você. Então, ok, eu sei que isso é possível, mas isso não quer dizer que eu vá manifestar. Porque saber é uma coisa, você entrar em ação, fazer aquilo fazer parte de você, ser o conhecimento é outra completamente diferente. Então, eu incentivo as pessoas a praticarem essas técnicas vibracionais, que são N técnicas. Então, eu sugiro algumas técnicas para que as pessoas vejam o que faz sentido para elas. O que faz sentido aqui comigo, o que realmente eu estou fazendo com sentimento, porque às vezes um caderno da gratidão, por exemplo, vai funcionar para uma pessoa, mas para outra é algo mais energético, mais ativo, mais movimentado. E aí Então, vai de cada pessoa, várias né? práticas. Isso. É por isso que não dá para a gente generalizar. Não dá para generalizar, né? As pessoas, quando elas vêm com essas terapias e tudo mais, elas colocam uma terapia para todo mundo do mesmo jeito, e não é por aí. Cada caso vai ter uma necessidade diferente, vai ter uma percepção diferente. Alguém é mais da visão, outro é mais da audição, e por aí vai. Então, assim, o que eu percebo também em todo esse sistema aí, né, que a gente sabe que das coisas que acontecem, eu percebo o seguinte: muitas vezes as pessoas, elas, vamos supor, essa coisa dos 21 dias, né, que se é colocado para que o nosso cérebro consiga perceber aquilo como uma realidade, né? Então, 21 dias é o tempo mínimo para que isso aconteça. E aí, o que é que acontece? A pessoa, quando chega o ideal, gente, quando a gente fala 21 dias, é 21 dias consecutivos. Não adianta você fazer um dia, e aí passa um, dois, e depois você faz outro dia, e aí quando lembra você faz. Não, é o compromisso, é você se comprometer com aquilo. Vou fazer os 21 dias? Vou fazer os 21 dias. De preferência no mesmo horário. Porque cria como eu posso dizer, vai criar para você algo que vai ser gatilho naquele momento, né? Que vai te ajudar a lembrar. Opa, tal hora eu tenho tal coisa. Então, isso ajuda, né? Isso aí eu faço muito para mim, isso. Então, eu costumo fazer minhas técnicas sempre naquele horário. Dos poderes, dentro dessa linguagem dos poderes, essa questão dos 21 dias foi estudado por alguns cientistas para validar que nossa mente, nós temos as sinapses neurais. Então, tudo que é nosso hábito do dia a dia é porque a gente criou um caminho, então se tornou hábito. Então, para criar novas sinapses neurais, novos caminhos mentais, essa questão dos 21 dias seguidos, porque a nossa mente começa a se familiarizar com aquilo. Então, uma maneira fácil de explicar para as pessoas é como se você passasse num gramado, todo verdinho, aquela graminha baixa, e todo dia você fizesse o mesmo caminho. O que acontece com aquela grama? Ela começa a sumir, a morrer, e se cria só aquele caminho de terra, aquela trilha. Então, toda vez que você faz aquele caminho, você está validando aquele caminho, matando o matinho, só cresce em volta. Aquele caminho está ali lisinho para você passar. Quando você cria um outro caminho, você faz a mesma coisa. Você começa a matar a grama, fazer uma nova trilha. Ali naquele lugar que você deixou de passar, começa a nascer grama de novo.
Então, dissolve aquele caminho. Você substitui um caminho neural por outro. Então, o hábito, ele é transformado muito simples dessa maneira. Eu começo a me adaptar a uma nova mentalidade, seja um novo ou até a própria reprogramação mental, que é o sugerido fazer, mas depois disso, conforme você começa a perceber os resultados no seu astral, no seu bem-estar, até mesmo no seu corpo físico, dependendo dos decretos que você utiliza, então você percebe, poxa, para que eu vou parar de fazer algo que está me fazendo tão bem? Então acaba se tornando um estilo de vida. Né? No começo parece um pouco pesado, às vezes a gente desiste em alguns ciclos, mas o importante é recomeçar, até que você se familiarize e perceba, na realidade, os benefícios que isso traz. Aí você começa a falar, poxa, isso aqui me faz mais bem do que mal. Então você começa a se familiarizar e não dói tanto quanto no começo, porque para mudar um hábito é um pouco doloroso, sim, seja ele qual for. Né? Para a gente dissolver aquilo que está enraizado, que foi fixo, sabe? É a nossa Às máquina. Vezes exige, na maioria das vezes exige muito da gente, né? Assim, você deixar de lado padrões antigos, coisas com as quais você já está acostumado, que é o que a gente fala muito aqui da zona de conforto, a tal da zona de conforto, e nem sempre é confortável. Então você começa a perceber com esse movimento que existe muito mais possibilidades, existem muito mais caminhos à sua disposição. A vida coloca esses caminhos na sua frente ali o tempo todo. Então, é deixar de ser limitado, é deixar de ter uma mente limitada com aqueles padrões que já vêm já de tanto tempo, repetindo. Eu, como uma boa sagitariana que sou, amo a coisa nova, a novidade, o movimento, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. E é isso, esse gás que a nossa vida, ela precisa desse gás. Você pode observar que quando você tem contato com algo novo, agradável, claro, né, a você, seja um alimento, seja uma viagem, algo diferente que você vê e que você gosta, aí você percebe que isso pode ser colocado, pode ser trazido para todas as áreas da tua vida. Você pode trazer tudo isso, essa novidade, esse bem-estar. Então, tô cansado. Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu tive uma oportunidade aí de entrar em um grupo, de conhecer um grupo de pessoas, e essas pessoas estão num estado depressivo, estão passando por uma situação bem complicada. E eu comecei a perceber o seguinte, eu colocava práticas para ajudá-los, né? Boa noite, Samara, bem-vinda. Dar ideias, sugestões, meditação, alimentação mais saudável, coisas que iriam ajudá-los, né, a sair um pouco de tudo isso. A gente sabe que não é fácil, mas... E aí eu percebi que as pessoas simplesmente nem olhavam, nem liam. Por quê? Porque elas estavam tão conectadas, estavam tão identificadas com a depressão, a ansiedade, que é como se fosse elas. É como se elas fossem aquilo ali. Ela não consegue mais separar, entende? Ela não consegue entender que ela não é a doença. A doença está ali, mas ela não é aquilo ali. Então, enquanto a pessoa não decide realmente, eu quero realmente mudar, eu não aguento mais isso aqui, eu vou sair disso aqui, fica complicado. Então, sabe? Então, começa aos pouquinhos, não é uma coisa, claro que a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe que não é uma coisa fácil, como a Jéssica mesmo falou aqui, mas não é porque não é fácil que não é gostoso. Quando você começa a ter as primeiras vitórias, começa a sentir o bem-estar, aí você vai dizer, se eu soubesse já tinha feito há mais tempo. Assim, pelo menos é assim que eu vejo, né? A questão que eu chamo a atenção das pessoas sempre que eu posso é a seguinte.
é aquilo que a gente falou, você saber que essa possibilidade de trabalhar com a sua mente, usar o poder da sua mente, usar o poder que existe em você, é incrível você saber disso. Mas, de fato, isso só vai acontecer quando você entrar em ação, construir caminhos para que você se familiarize. Não, fiz um exercício, não gostei disso, bora para o outro até que você personalize algo que seja fluível para você, porque tem que ser leve. Tudo que é pesado, a gente tende a deixar. Tende a deixar de lado. Aquilo que a gente pega como nosso, as crenças que a gente carrega como nossa, mesmo pesadas, a gente acostuma a arrastar elas para uma vida toda. Então, eu posso dizer que na realidade que nós estamos hoje, no ano de 2022, com todas as informações disponíveis, se falando em nova era, em seres de luz, em outras vidas de outros orbes, então se falando em tudo isso que já existe, que já está manifestado na nossa realidade, acredite quem quiser, procure saber quem quiser, mas dentro dessa nossa realidade, quem não entende sobre os poderes da mente, quem não sabe como o mecanismo da mente funciona, quem não busca saber que nós somos feitos de energia, que nós somos feitos de átomos e nós somos uma única consciência, está em desvantagem hoje. Desvantagem em todos os sentidos. Para construir uma realidade produtiva, para construir um corpo saudável, uma mente poderosa e a tal famosa realidade de conforto. As pessoas estão apegadas a muito lance financeiro, material, mas esquece que para você ter uma estrutura, sustentar essa energia da prosperidade, do dinheiro na sua vida, você precisa sustentar uma mentalidade positiva. Porque do mesmo jeito que você pode conseguir aquilo, você pode destruir também. Então, a mentalidade é o caminho. E principalmente porque existe a impermanência das coisas. Aquilo ali não é para ser, nada é para sempre. Não adianta. Então, se você entender só isso aí, se você entender, você já vai perceber que tem algo a mais. Então, procura esse algo a mais, sabe? Porque, assim, muitas vezes a gente se pega em momentos das nossas vidas, momentos que são um pouco mais desafiador, né? Que é aqueles momentos que dizem, opa, peraí, vou colocar em xeque aqui, será que é isso mesmo? Será que... Mas uma coisa eu digo para vocês, por experiência própria, durante todo esse tempo, né, de desafios que eu passei, que ainda passo, coisas difíceis que eu passei e ainda passo, eu posso dizer uma coisa para vocês. Se fosse para fazer tudo novamente, eu faria. Porque vale a pena. Quando você começa a se perceber, isso como a Jéssica colocou aqui, quando você começa a entender que nós somos energia, que nós somos muito maiores do que isso aqui, que só isso aqui não é tudo, sabe, quando você começa a perceber isso, você começa a entender que a vida, ela é linda, ela é admirável, nós somos... a questão da gratidão é agradecer pela vida, pelo que você tem, pela possibilidade de estar, que você está tendo de ter né, de se melhorar, digamos. Então, as ferramentas estão aí, as pessoas estão falando sobre, mas de nada, repito, de nada vai adiantar se você não praticar, se você não trouxer isso para a sua vida de uma forma consciente, adulta, respeitosa também, porque não, né? Muitas vezes a gente aprende a determinar, vou fazer isso aqui para ver se dá certo mesmo, porque eu estou querendo ganhar bem muito dinheiro, então vamos lá fazer. Não é assim que vai funcionar. É uma lei cósmica, é uma lei que está muito acima. Então, é você deixar um pouco de lado essa questão egóica, essa questão materialista. Quando a gente fala em materialismo, eu não estou dizendo aqui que é errado, que é certo, que é errado, você ir correr atrás dos seus sonhos, correr atrás de coisas que você deseja,
que vai te proporcionar um bem-estar, que vai... Não é isso. A questão é você colocar isso em primeiro lugar. A minha vida depender disso. A minha alegria, a minha felicidade depender do que eu possuo. Eu ser alguém só se eu tenho algo. É sobre isso. Esse assunto todinho aqui é sobre isso. Então, você é muito mais, né? Então, começa a se ver com mais amor, com mais carinho, começa a se perceber com mais poder mesmo. Assuma esse poder. E né? Essa inteligência que a gente está sendo convocado a perceber que existe dentro de nós, ela pode começar pelo simples fato de você fazer uma autoanálise. Eu também gosto de passar muito para as pessoas que, assim, você pode pedir um terapeuta, você pode ter um mentor, você pode aplicar qualquer prática de terapia, técnicas vibracionais. Mas a responsabilidade é de você aprender a se auto-aplicar, a sustentar a energia que você recebe numa terapia, a sustentar a mentalidade que te é passada, os conhecimentos na prática. Então, como que você faz isso? Você começa a perceber quais são os pensamentos que passam com mais frequência na minha mente durante o dia. Você precisa de 1 dia, 2 dias ou de repente 1 semana para começar a avaliar. Aconteceu uma fechada de carro. Qual é o meu primeiro pensamento, a minha primeira reação? Um copo caiu da pia, quebrou. Qual é a minha primeira reação? Sim, nessas pequenas coisas, porque se você reage negativamente, reclamando com pequenas situações, imagine num desafio maior, que a gasolina aumentou, que o gás aumentou, o quanto que você entra numa escassez. E aí dentro da tabela de Hawkins, para quem não conhece, pesquise no Google, tabela de Hawkins, você vai ter a medição de todos os seus sentimentos. Existe uma faixa de sentimentos de contração, que é onde você está ali sempre se vitimizando, reclamando, que você sente raiva de tudo, que você só deseja, quanto mais você tem coisas materiais, mais você quer, nada sobre suas necessidades, porque isso é um problema emocional, um buraco que você quer cobrir. Então, como perceber quais são os meus sentimentos mais constantes? Se você estiver ali na base da contração, que vai até os 300 Hz, 250, 300 Hz, então você não cria nada de diferente na sua vida, você só cria mais do mesmo. Você só cria, tá na raiva, vai criar mais raiva. Tá na escassez, vai criar mais escassez. Você só começa a criar uma realidade diferente, a manifestar, a expandir o seu campo eletromagnético, atrair coisas positivas, depois que você entra em aceitação. 350 Hz. Aí você começa a manifestar. Eu aceito a minha vida, eu aceito os desafios, eu aceito e honro a minha história. Então você abre espaço para o novo entrar. Enquanto você está na resistência, na contração, você pode perceber. Anda, corre, parece que você está numa lama, sabe? Fazendo aquela força. Sim. A vida não e é essa resistência assim. E essa resistência é justamente... Pois é, e a dor, ela vem justamente quando você resiste ao que é o seu momento. Então, se você resiste, ele simplesmente não pode observar. Vou dar um exemplo aqui, bem simples aqui, para ilustrar. Vocês, quando a gente era adolescente, assim, né, que a gente tava com um paquerinho, assim, a gente tava interessado num garotinho, ou o menino interessado numa menina, e aí você tava sozinho, né, e ficava, né, desejando aquela menina. Quando você deseja algo, você já está partindo de um ponto de que você não tem aquele algo para começar a história, né? Você já está na escassez de alguém que esteja com você. E aí você, de repente, a menina olha para você, e nenhuma outra menina, nenhum outro menino te olha. É como se você tivesse invisível. E aí você arranja um namorado, um namoradinho. E aí todos os outros meninos começavam a olhar para você, a querer namorar você, a mandar recadinho. Não, mas quando eu estava sozinha, ninguém aparecia. Por que quando eu arranjei um namorado é que aconteceu isso? Porque quando você arranjou um namorado,
você não precisou mais pedir um namorado para o universo, você não lançou mais a ideia de que estava precisando de alguém para te satisfazer. Você estava bem com aquele namorado. Então, você começou a vibrar de um ponto de, digamos, equilíbrio. Você estava feliz com o namoradinho. Então, o que é que o universo entende? Opa, ó, tá vibrando isso aqui, vamos mandar mais disso aqui para ela. E aí chovia de parceria. É um exemplo interessante, porque acho que todo mundo já viveu isso, assim. Até pessoas assim, que desejaram muito uma gravidez e aí quando adotam um filho acaba engravidando. Quando adota, engravida. Perfeito. Sim, né? Perfeito. Então, tem várias situações que você pode analisar e que sugere que quando a gente está na resistência apegado ao desejo, ele fica parado, porque você não deixa o colapso de onda se fundir com o todo e não deixa que as coisas venham e fluam através disso. Né? Uma das orientações também sem âmbito religioso, Dilma, só para aproveitar esse gancho, é de como orar, como pedido para a fonte criadora. Então, assim, ai meu Deus, me dá isso, me dá saúde, me dá a cura. A oração, seja ela no âmbito religioso, que você tem alguma religião ou não, ou simplesmente para você emanar um decreto, emanar um pedido para a fonte que tudo é, então você vai entrar em gratidão, fazendo esse pedido, mas não é um pedido, é agradecendo como se já fosse real, porque você manda a energia de que sim, eu já tenho a fé, a certeza de que isso já aconteceu aqui. Então eu agradeço pela prosperidade, eu agradeço pela energia do dinheiro na minha vida, eu agradeço pelas ótimas oportunidades que estão aparecendo para mim. Mas não está aparecendo nada. Agradeça como se já estivesse aparecendo, visualiza quais são as oportunidades que podem aparecer. Imagine-se vivendo aquilo ali, né? Como se já tivesse chegado. É um sentimento, porque não é a verdade que está acontecendo neste momento, é o sentimento que você está emanando. Tem até uma questão em relação a isso, que é o seguinte, as pessoas têm dificuldade nisso aí, porque então eu vou mentir? Não tá tudo bem. Como é que eu vou inventar essa mentira? Não é isso. Um truque, aí é que tá. Existe um truque aí que é assim, ó. A mente da gente, pelos estudos... Ela não sabe o que é mentira ou o que é verdade. Ela não sabe, mas na verdade, no nosso inconsciente, se a gente for muito contra o que já está registrado, a gente não colapsa a função de ontem, a gente não acessa. Por quê? Não adianta eu não ter um ovo na geladeira para comer e começar a falar, eu agradeço pelos R$1.000, eu agradeço pelos R$10.000. Tem que ser algo... sabe que é mentira. O seu inconsciente sabe. Então ele vai falar, está mentindo. Então existe uma técnica. Existe uma técnica para você fazer, para você não entrar em conflito com a verdade que está enraizada ali. Eu sou a energia do dinheiro. Eu sou a recepção de todo o dinheiro na minha vida. Então, você não está em conflito, você não está mentindo. Afirmando que tem, mas você está aberto para receber. A sua mente aceita a informação. Então, quando você sentir uma resistência, eu me sinto, mas você está se sentindo péssimo, sou plenamente, você não entra em conflito. O meu corpo sabe a mente. Você não briga com o seu inconsciente, você É que tá falhando um pouquinho o teu som, Jéssica. Eu não tô... Então, é isso, não pode haver o conflito, sabe? Tá falhando um pouquinho o teu som. Vê se melhorou. Tô, agora sim. Sabe o que é que eu tava pensando enquanto tu tava falando isso aí? Eu tava pensando o seguinte, muitas vezes, essa coisa da mentira que o seu cérebro não entende, o que a gente estava colocando é o seguinte, quando não existem tantas crenças arraigadas, quando eu estou partindo de um ponto de que você já trabalhou algumas crenças, né, de que você... E assim, você tem que ter um limite também,
é o tipo da coisa. Eu não, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa não está nem aí para nada, a pessoa não estuda, a pessoa não se dispõe, não se predispõe a determinada coisa, né? Não quero trabalhar porque eu só quero ser rico e acabou. Mas não é assim que funciona. Para que você possa obter algo, o ideal é que você se envolva com esse algo. Então, mas como é que eu vou fazer então? Pronto, esse exemplo do ovo. Como é que eu só tenho um ovo na geladeira e vou querer comprar um carro, vou querer comprar. Não, vou começar a imaginar aqui. Você pode imaginar isso. Mas como a Jéssica trouxe, o subconsciente ele vai estar dizendo o seguinte, tu só tem um ovo na geladeira para tu comer. Deixa de ser atrevida, como é que tu vai querer isso? Mas, se você começar a fazer o seguinte, eu estou falando isso aqui, Jéssica, porque cortou no momento que você estava falando, tá? O que é que acontece? Quando você consegue entender que o ponto de partida vai ser um ponto de não escassez, um ponto de que você já possui aquilo ali. Por quê? O universo, por que a gente fala isso? O universo em si, ele é abundante. Nós somos seres que fazemos parte de todo esse universo. Consequentemente, obviamente, somos abundantes. É uma conta de 2 mais 2, tá? Então, se o universo é abundante, eu sou parte dele, eu também tenho essa abundância em mim. Então, para você conquistar algo, você também tem que dar algo em troca, digamos assim. Então, começa a investir em si mesmo. Não tenho capacidade começa a se identificar com as coisas. Começa a ler sobre os assuntos, comece a ver a vida de pessoas abundantes, pessoas como elas agem, o que é que elas pensam, o que é que levaram elas a chegarem naquele ponto ali, sabe? É essa a diferença. Não é ficar esperando o cara dizer assim, não, você era bom demais também, muito fácil, você está aqui sentada, eu quero isso, e pum, sabe? Ninguém vive no mundo de pirlim-pipim. Dá uma voltada aí. A gente está nesse universo aqui. Esse mundo aqui, ele é dual, ele tem nós temos toda uma história que vem aí se arrastando por milhares e milhares de vidas, sabe, sei lá. Então, assim, são essas coisas. Então, troque, porque você não vai se livrar da crença, mas você consegue trocá-la por uma outra que seja mais adequada, né, a esse momento que você está querendo. Mais ou menos assim. O chamado inicial é sempre ressignificar as crenças, né? Enquanto você acreditar que você não é capaz, você pode se meter a fazer tudo. Você ainda sente isso de não ser capaz. Então, tudo vai se tornar um desafio maior, tudo vai se tornar difícil, vai ser mais fácil de você desistir por conta dessa crença. Então, a ideia tem muitos caminhos, né? A gente tem a PNL, a gente tem Theta Healing, tem vários trabalhos que podem ressignificar essa crença. Mas, se você não quer ir no terapeuta, não tem essa condição neste momento porque você acredita não ter condição, porque no dia que você colocar na sua mente, eu tenho condição, coisas vão acontecer e você vai criar a condição necessária para se cuidar, para se priorizar. Mas até aí vamos colocar que você está cheio de crenças e que você realmente acha interessante, ressoa essa informação com você e você quer começar a trabalhar isso em você. Então, a autoaplicação vem do pressuposto de que quais são as crenças principais aqui. Eu até falei na série que eu fiz essa semana no Instagram, que eu estou fazendo até falando sobre crenças. Mas como eu identifico essas crenças aqui? Escolhe um objetivo que você gostaria de realizar. Eu gostaria de falar, ou eu gostaria de mudar de emprego, ou eu gostaria de emagrecer. E aí você vai listar todos os ao que te impede de realizar aquilo. Então, eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu acho que isso aí não funciona para mim, funciona para todo mundo, menos para mim. Liste.
listou ali as suas crenças, porque o que acontece? Você tem clareza de quais são as coisas que estão passando na sua mente que está te impedindo. Se você não tivesse a clareza, não sabe nem como começar a limpar isso. Então, uma vez que você identificou alguns de crenças, você vai começar a fazer a limpeza. Então, se está lá, eu não confio em mim, eu tenho vergonha, então você vai fazer um decreto, um comando, se aceitar. Eu me sinto corajosa, eu acesso toda a coragem, eu sou a minha melhor potência. Todos os dias. De manhã, de tarde, de E noite, o tempo a hora todo. que você puder. Desconstrói, desconstrói, todo. desconstrói. Uhum, sim. Porque o que acontece? Você começa a mandar uma nova verdade. Então, sua mente ela vai começar a falar, mas ela é corajosa ou tá com medo? Ela é confiante ou tá insegura? Ela vai entrar nesse conflitinho. E você vai começar a mandar esse comando todo dia. Por quê? Por que que você acha que você se sente incapaz? Por que que você acha que para você nada funciona? Porque você repetiu várias vezes isso para você mesmo. Então você criou aquele caminho, aquela sinapse neural firme, resistente, forte, que quando você escolhe fazer um outro caminho, já vem a insegurança ali. Ah, não, mas isso não é para mim. Ah, não, mas eu não tenho tempo para isso. Tá firme, justamente, ali, e aí tá quando forte. como é impressionante como a gente desprende muito mais energia para se manter na doença, porque isso, o adoecimento, ele também vem nesse nível, tá? Não é só no físico ou no mental, não, ele também é nesse nível. Então, é impressionante, porque, gente, o que se gasta de energia para se manter nessa crença, nesse hábito, é muito maior do que a energia que você vai gastar, né? Fazendo esse novo, digamos assim, treinando a sua mente, fazendo esse treinamento aqui que a Jéssica está colocando. É impressionante, é muito menos energia. Uma pessoa, quando ela está doente fisicamente, que a doença já veio em vários níveis e chegou no físico, é quando a M já está grande mesmo, né? Quando chega no físico é porque o bicho pegou de real mesmo. O que se faz, a energia que se gasta se identificando com aquela doença seria gritantemente enorme do que você praticasse, mesmo estando doente, você praticasse a saúde, você se visse como um ser saudável. Não estou dizendo aqui que isso vai curar o teu corpo, mas isso vai curar a tua alma. É disso que a gente fala. Não é uma cura, muitas vezes pode até acontecer também. A gente vê aí as curas milagrosas, né, que acontecem, pessoas que estão sem caminhar, de repente começam a se exercitar e voltam, né, a caminhar. Então, assim, câncer, pessoas que se curam, né, de doenças que a gente já assinou o papel lá, o atestado de óbito. A pessoa vai lá e fica boa, né, melhora, se recupera. Então, é possível sim. Isso que a Jéssica está trazendo aqui é maravilhoso. Pratique esse exercício. Então, não tem essa desculpa, sabe? Dá desculpa, não posso, não tenho dinheiro. Cara, tá cheio de coisa aqui na internet. A gente mesmo, a Jéssica está quase que diariamente fazendo lives, trazendo material, mostrando exercícios, mostrando como fazer determinado. Eu também estou aqui fazendo minhas lives, fico postando coisas. Então, existe sim isso. Tenham cuidado, porque existem muitas fontes que não são tão interessantes né, de serem seguidas. Eu não recomendo muito, mas daí vai de cada pessoa. Veja com que você se identifica mais. Gente, e outra coisa, fiquem à vontade para colocar perguntas, para comentarem, tá? O espaço é nosso. Pode falar, já. Falhou o teu som, Jéssica. Não... agora você está falando, né? Voltou, sobre pode falar. Não ter pessoas tão interessantes. Na verdade, a gente tem aí vê, a gente tem, né? Sobre esse assunto, tem pessoas não tão. Nós temos tudo disponível. Entenda uma coisa. Você só vai sintonizar, não é tão profissional. Você vai sintonizar um desastre, o caída quando você está vibrando
Uma vez que você trabalha e alinha a sua frequência vibracional, não há como sintonizar esse tipo de situação, porque você está numa outra frequência. Então, o trabalho mental que a gente fala aqui, começando por criar novas crenças, criar novas verdades, diariamente trabalhando isso, o que eu quero mudar aqui, qual é o que existe dentro de mim que é prioridade mudar, é a minha confiança. Então, eu vou começar a trabalhar isso todo dia comigo mesma. Seja escrevendo, seja de frente no espelho, seja mentalmente, com você preferir. Mas falando do seu coração. O que é se sentir confiante para você? É fazer escolhas, decidir, encerrar ciclos, porque existem muitas coisas que remetem à palavra confiança. Você precisa ter claro na sua mente o que é ser confiante. E quando você começa a elevar a sua frequência, por mais que tenha um monte de charlatão aí, você não sintoniza. Porque, na verdade, quando você tem assunto desse, você já se conecta. Eu acesso a verdade da ação. E escute com o seu coração. Perceba o que soa de verdadeiro. Nem tudo faz sentido. Porque o que você está pronto será entregue. Perfeito. Mas e tem outra coisa também, assim, que eu falo. Que está cortando o teu som, aí está chegando aqui com um pouquinho de delay. Tem uma coisa também que eu acho interessante nisso tudo, assim, essa questão do atrair, né, as pessoas certas para que vão trazer. Muitas vezes também existem umas determinadas lições que temos que acontece com a gente para que a gente meio que ponha em prática aquilo que a gente aprendeu. Então vai ter um tipo de um testezinho. Será que ela realmente está entendendo isso? E existe uma palavrinha que ela é mágica, tá? Nesse universo todo aqui que a gente está falando, que se chama autoconhecimento. Que nada mais é do que isso aqui que a Jéssica está colocando. Você se conhecer, você jamais vai saber como está a sua vibração, em que nível você está vibrando, a não ser que você vá pegar uma maquininha, né, vá para o terapeuta, e o terapeuta vai lá dar uma analisada, avalie. Mas a gente está falando de você com você mesmo, tá? Se você não sabe quais são as suas vontades, quais são os seus desejos reais, aquele desejo da alma, aquele desejo íntimo mesmo, profundo, porque tem uma coisa, mesmo que seja um terapeuta, a ser que o cara seja muito bom, né, de leitura energética e tudo, você só vai mostrar para ele o que você quer, entendeu? A gente só mostra o que a gente quer. Tem um limite, as pessoas têm um momento que a gente, não, daqui você não passa, né? A gente faz isso até inconscientemente. Quando você pratica esse autoconhecimento, você vai saber quais são as coisas que você gosta, quais são as suas crenças, quais são as suas limitações, o que é que te dá medo, o que não dá, o que te dá coragem, o que não dá. Mas tem uma coisinha que eu sempre digo assim, que é o seguinte: tá com medo? Taca a fralda descartável e vai. Enfrenta, sabe? Não fica, porque o medo nessa escala que a Jéssica trouxe, é um dos níveis mais baixos da escala. É o medo. Pelo 100 Hz. Tá? Mais ou menos nisso aí, né? Então, assim, ele é baixíssimo, é uma vibração baixa. Você com medo, você fica incapacitado. Então, lembra que a gente falou no começo da live do seu poder, né? Que a gente colocou o título da live Acessando o Seu Poder. Se você não tem consciência disso, se você está vibrando no medo, se você tem medo de tudo, tem medo esse poder, ele não chega até você. Por quê? Porque você vai estar nessa vibração baixa, você vai atrair o que tem que te dá mais medo ainda. Então, se você quer se livrar do medo, vibre coragem. Entende isso? É simples, gente. Se a gente for ver, a vida ela é simples. Nós que complicamos tudo. A gente tem a mania de complicar tudo. É impressionante. Então, veja a sua vida com mais naturalidade, com menos
não tenha tanto medo dela, sabe? Porque se você tá aqui, uma coisa é certa. Se você tá aqui, é porque você tem força o bastante para conseguir passar por ela, tá? A chance, sabe aquele negócio do frio conforme o cobertor? Pois é, se você não aguentasse o frio, aguentasse aquele frio, né, talvez nem cobertor chegasse. Então, então procurar, essa coisa do escrever, do anotar, quando a gente fala isso, é interessante porque para o teu cérebro, aquilo ali, né, um comando mais interessante quando você escreve. Mas muita gente, não, mas eu não tenho essa. Ok. E eu queria aqui, aproveitando o gancho desse assunto, indicar para vocês assistirem uma live do professor, tá no YouTube, professor Horácio Frazão. A live intitulada é O Universo Só Diz Sim. Ele vai dizer sim para tudo. Para tudo de bom que você pedir, para tudo de bom que você emanar, para tudo de ruim que você emanar. Aí a gente pensa, pô, cara, tô na M, só acontece coisa para me deixar pior ainda. É por isso. Porque você começa a entrar, é um redemoinho, é uma coisa que te leva. Quando você percebe, você, aliás, nem percebe, né? Você já tá lá dentro, tão envolvido com aquilo, que não existe nada fora. Então, desse impulso, saia desse redemoinho, sabe? Assuma o seu poder. Traga esse poder para você e você vai ver que ninguém está falando aqui de ego, tá? Esse poder egóico de ser poderoso, mais poderoso do que todo mundo, eu sou mais. Não, não é. Não é. É um poder que ele vem com o seu encontro consigo mesmo. O seu encontro com aquilo que você tem de mais profundo, de mais bonito dentro de você, a consciência. É esse poder da consciência, não é do personagem, não é esse personagem aqui, não é a Dilma, tá? É muito mais, vai muito mais além. E para você encontrar, você tem que silenciar. E uma técnica que eu desconheço, assim, é o que para mim, me ajuda, sempre falo nas minhas lives. Meditação. Mas eu não consigo meditar porque eu não paro de pensar, sou muito agitada. Encontra existe meditação, por exemplo, meditação ativa. Você sai caminhando, você sai dançando. Então, não consegue ficar parado? Vai dançar, sabe? Pode observar aqui. Então, é isso. Procura ferramentas que você se adeque melhor. Né? Mas lembre-se que tem que partir de você. Você tem que decidir. Ninguém vai poder pegar você pela mão. Vem. Chega, né? Vamos embora caminhar com as próprias pernas, né? Ficar dependendo da perna do outro. Isso que você falou, isso aí que você falou assim, não consigo fazer meditação. Tá aí uma crença. A gente escuta direto, né? Isso. Uhum. Né? Então, o que se requer para você experimentar vários tipos de meditação até que você encontre a sua conexão maior. Né? O que requer para eu abrir mão dessa resistência? Perguntas poderosas também são interessantes. Eu aprendi perguntas quando eu fiz a classe de barra de Axis, que eles trabalham muito com as perguntas, uma afirmação, né? Mas não perguntas por que como isso aconteceu, não. É o que mais é possível. São perguntas que te abrem para infinitas respostas. Como eu posso fazer diferente do que eu estou acostumada a fazer? O que se requer para eu perceber a energia que eu preciso ser aqui para entrar em ação? Quais são as consciências que serão contribuição neste momento para mim? E joga para o universo. Toda vez que você emana um pedido, um comando, seja lá o que for, isso retorna para você. Se você olhar para o seu campo sutil, se você pudesse enxergar, você veria uma corrente de energia circulando ao seu redor de 3, 4, 5 metros de diâmetro, que ela capta tudo que está ali ao seu entorno e retorna para você com a informação que você está solicitando. Então, quando você pergunta o que se requer para eu criar algo diferente na minha vida, essa informação foi. E ela vai sintonizar a sua resposta. Não precisa ser exatamente naquele momento, mas se você estiver atento
no decorrer da sua cena, provavelmente isso vai aparecer para você aí de uma forma inusitada. Você vai falar, cara, como eu não fiz isso antes? E tem outro detalhe, esse lance do tempo, nós somos muito agoniados do juízo, como a gente diz aqui no Nordeste. A gente é muito aperreado, a gente quer a coisa para ontem. E não é assim. Existe um tempo para as coisas, existe um tempo para tudo. Imagina aí, você está querendo um carro de presente, aí esse carro chega e você não sabe dirigir ainda. De que vai adiantar? Então, primeiro vá para a autoescola, se prepare, pegue sua carteira de motorista, comece a se sentir mais seguro. E aí sim, quando o carro chegar, você vai estar pronto para aproveitar dele. De nada vai adiantar chegar. Sabe, pode falar. Pegando esse gancho aí desse exemplo que você colocou, tá com a crença, não consigo meditar, então comece a trabalhar dentro de você um comando. Eu me sinto calma, eu me sinto paciente, eu reconheço a tranquilidade em mim. Começa a mandar isso diariamente, que vai ter um momento que você vai conseguir sentar e você vai ficar 5 minutos ali. Depois das 7, depois de 7 você vai ficar 12. Hoje eu consigo ficar a hora meditando. Antes e eu a era gente uma nem pessoa percebe, né? totalmente agitada. E eu tinha essa crença também. Eu meditar mais nunca. Eu pra caramba. Não, e o banho que a gente... Nunca. E o banho que a gente nem percebe, né, Jéssica? O tempo passa e a gente olha como não, assim? Já passou o tempo? Sim. Não, tem outra coisa também, aproveitando isso aí que você está falando. Gente, aqui é assim, tá? Entre mim e Jéssica é desse jeito. Vão acostumando. O que é que acontece? Uma coisa bem interessante, que é uma limitação que muita gente se impõe em relação à meditação, é a pessoa imagina que vai ter que sentar em posição de lótus para começar a história. Vai ter que sentar em posição de lótus, vai ter que ficar meia hora naquela posição, no mínimo meia hora, né? E já vai, tipo assim, gente, não é. Você pode ficar sentado numa cadeira, você pode sentar numa pedra, você pode sentar onde você quiser, tá? Não precisa ficar em posição de lótus, você pode ficar com as pernas alinhadas, com os pés em contato com o chão. Você procure uma posição que você fique não com a coluna muito ereta também, porque não é interessante. Fique confortável. Recomendo deitar? Não. Por quê? Porque no início você vai dormir. Pode ter certeza disso. Dá 2 segundos você já está dormindo. Então, assim, existem posições ideais para... Eu fazia uma meditação, por exemplo, quando eu estava em Frankfurt, tinha um templo de meditação que eu adorava ir para aquele templo. Depois eu vou contar a historinha aqui. E lá nesse templo nós tínhamos era um templo budista chinês. E eles faziam uma meditação, que é uma meditação ativa, caminhando. Aí caminhava lentamente, depois acelerava o passo, depois voltava, sabe? E aí eu conversando lá com o pessoal e eu entendi o seguinte, até lavando uma louça, você pode entrar nesse estado meditativo. Não é a meditação em si, mas é o estado meditativo. Você olhar a água, observar a temperatura da água. Quando você está tomando banho, observa a água descendo pelo teu corpo, se ela está fria, se ela está quente, se ela está gostosa. Aliás, seria ideal que nem julgasse muito, né? Você não coloca muita coisa, não, que é para não ficar julgando. Não, isso aqui está ruim, isso aqui está bom. Aí começa a observar o sabão deslizando pela louça, você tá lá, o sabonete deslizando no teu corpo. Então, são essas práticas que vão te levar a uma real meditação, tá? Se você não consegue ainda sentar e ficar... E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou dar um testemunho aqui meu. Uma das melhores meditações que eu fiz eu medito desde 2006, tá? Para vocês terem uma ideia. Já tive experiências magníficas. Agora, se você me perguntar uma que me marcou, eu fiz em um templo de um pessoal amigo meu, que era uma meditação de Osho ativa. O que é essa meditação de Osho? Você começa, ela tem várias etapas. Uma das etapas é você dançar e se soltar. Você dança igual um doido. Eu nunca me liberei tanto.
soltei braço, soltei perna e fiquei lá dançando. E aí, depois desse movimento todo, você senta. Ao sentar, o que foi que aconteceu comigo? Imagine, sabe aquelas cenas quando você está assistindo um filme que começa a passar os créditos bem rápido? Começa a passar o nome dos atores, só que vai bem rápido, pronto. Os meus pensamentos começaram a passar daquela forma. E ao passar rápido, foi o que aconteceu. Fez assim, fez como se fizesse assim, ó, pum, desapareceu e eu entrei naquele vácuo, no vácuo que nós chamamos de vácuo quântico. Eu entrei nesse vácuo e eu não percebia mais nada. Não existia mais nada ali, entende? Esse é o ponto que a gente atinge com a meditação. E aí o que é que acontece? Quando você traz a prática de meditação para a sua vida, o que é que vai acontecer? Durante o dia a dia, você vai se perceber em momentos que você poderia considerar momentos pesados, momentos dolorosos, você vai perceber que você consegue tirar aquilo de letra. Aquilo já não te incomoda tanto. Oi, minha linda, cheiro para você também, seja bem-vinda. Entende? Então, assim, é isso, sabe? Esse movimento que a gente é muito gostoso de sentir. Então, pratica um pouquinho. Ai, eu não gosto, mas tá, vai caminhar na praia, caminha sabe? Observa o teu passo, observa a textura da areia embaixo, essas coisas bem assim, que a gente diz que não tem nada a ver, pronto. Faz isso, depois volta aqui e fala pra gente. Manda mensagenzinha no direct dizendo o resultado. E vocês podem estar se Né? perguntando, mas que cargas d'água de meditação tem a ver com o poder da mente? Tem tudo a ver, gente, porque assim, Tudo a ver. quando você começa a se permitir entrar em contato com o seu ser, seja se observando, seja acalmando a sua mente, seja de qualquer forma diferente do que você está acostumado a seguir no automático, você começa a acessar informações a seu respeito. Você começa a se perceber diferente, entrar numa presença. Quando você entra em estado de presença, você tem a condição de perceber quais são os bloqueios aqui existentes, quais são as situações e os acontecimentos que eu preciso ressignificar. Porque quando você está muito agitado, você não tem tempo de observar isso, você está se atuando a todo momento. Então, a meditação, ela é a prática fundamental para tudo, sabe? Para tudo. Se fosse para sugerir uma única prática, seria a meditação. As outras a gente pode, sabe, deixar depois. É claro que para o nosso nível de informação, para a densidade que o coletivo ainda vive, é importante ir formando alguns combos de práticas para que você consiga acalmar a sua mente, fazer uma limpeza energética, fazer uma reprogramação e você começa a seguir no passo dessa expansão da consciência. Mas só o fato, assim, de, por exemplo, para pessoas que sofrem de ansiedade, o fato de você parar, sentar e respirar 3 vezes profundamente, sentindo o ar entrar pelo nariz, segurar um pouquinho, soltar o ar novamente 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes seguidas, você já vai sair dessa sensação de ansiedade. Então, a própria meditação, ela já vem como um calmante natural de cura, né? Para o seu emocional ali. Até na medicina mesmo, na medicina tradicional. Observe o que é que o médico manda você fazer quando você está nervoso. Você chega lá nervoso e tudo, a primeira coisa que ele vai olhar para a sua cara vai dizer assim, vai dizer, respira, calma, pode observar. Os socorristas, eu digo isso porque eu sou da área de saúde e eu já peguei em muito caso assim. A primeira coisa que ele vai falar para você é isso. Né? A situação que a gente está passando aqui para vocês, o grande interesse de uma live como essa é mostrar caminhos para que você possa se auto-aplicar, ter ferramentas. Porque você pode ter um terapeuta, você pode ter todo o seu médico tradicional, seu mentor individual, você pode ter tudo isso, mas vai ter um momento que coisas vão acontecer na sua rotina, no seu dia a dia, que se você não tiver a sua caixinha de ferramentas ali, não souber o caminho, você mesmo. Você vai fazer o quê? Vai ligar para o médico? Vai ligar para o terapeuta, me salva? E é outra, sim, e é aquela coisa de você transferir a sua responsabilidade para o outro.
O outro não é responsável pelo seu bem-estar, pelo seu equilíbrio, é você. Então, é hora de crescer, é hora de soltar a mão da mamãe, do papai, e de caminhar com as próprias pernas. Isso aqui que a gente está falando, esse poder e tudo, nada mais é do que você se tornar adulto. Isso é uma coisa básica. É você básica. estar no comando da sua vida. Da sua vida. De aceitar tudo que vão implantando como verdades. As crenças por um caminho, elas foram implantadas desde o nosso nascimento. Lógico que existem outras existências, mas eu vou começar pelas crenças de fábrica. Por essa a daqui. gente vem com crenças inseridas, na sua educação você recebe mais alguns implantes de crenças, aí você vai experienciar sua vida ali, conforme você vai experienciando, recebendo não, sim, você vai criando novas crenças, ou seja, você está cheio de informação. E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu olho para dentro, analiso o que serve e o que não serve. E começo a passar um antivírus aqui. Vamos limpar a sujeira para abrir espaço para o novo. Aquela coisa de separar o joio do trigo, nada mais é do que isso aí. Observar quais são as companhias que fazem bem ou não, que você permite, né? Porque assim, não é o outro, tá? É você, é tudo a forma como você enxerga. Sabe aquela coisinha que Gandhi falou, seja a mudança que você quer ver no mundo? É por isso, é porque começa por você. Se você não muda, o mundo vai ser a mesma coisa, sabe? É mais ou menos assim. Se você é uma pessoa violenta, você vai ver um mundo com violência. Por quê? Porque você não conhece outra coisa. É simples assim. Se você entrega algo para alguém e esse alguém não conhece, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma história que é o seguinte: existia uma tribo indígena numa ilha por aí, né, mundo afora. Essa tribo apareceu uma nau, tá? Um barco, um navio, apareceu lá no horizonte. Só que essa tribo não tinha consciência, eles não sabiam o que era aquilo. Eles sequer conseguiam ver essas naus se aproximando, esse barco, esse navio, porque eles não sabiam o que era, né? Não sabia que existia, então eles sequer viam. E aí o que é que acontece? O xamã, que é o guia espiritual, né, da tribo e tudo mais, por ter um trabalho de autoconhecimento, de técnicas, de conhecimento da natureza, né, de autopercepção, de percepção externa e tudo mais, contato com esse ser mais espiritual, o que é que aconteceu? Ele conseguiu visualizar isso. Ele conseguiu visualizar o barco e conseguiu entender o que era um barco. A partir desse momento, toda a tribo também percebeu. Então é isso. Então seja esse xamã. Se você vive, por que é que eu estou falando isso? Muitas vezes nascemos, crescemos em um ambiente que não é propício para que a gente se desenvolva dessa forma, né? Tem aquelas pessoas que puxam o tapete da gente, tem aquelas outras que dizem que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir nunca, que são essas crenças que a Jéssica está colocando aqui, que você é uma pessoa feia, que você é isso, que você é aquilo. Então, torne-se esse xamã. Seja essa mudança, comece a mudar o seu mundo interno, interior. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai parar de dar o poder para o outro. O outro já não vai ter tanto poder em cima do que você é realmente, do que você pode se tornar. Então, seja esse xamã e ajude essa tribo a enxergar esses navios que estão chegando. Esses navios estão vindo aí cheios de abundância, de coisas. Então, receba esses navios, comece a vê-los. Procure fazer. Quando a gente fala da meditação, a meditação te dá essa coisa, né? Então, traga isso para o seu dia a dia, porque de nada vai adiantar você ficar estudando, você ficar fazendo isso, faz aquilo. Você não acredita. Tem que ter fé. A fé, ela é uma coisa assim que para mim também é fundamental. É acreditar, é dar créditos. Se você vai utilizar uma ferramenta e você não acredita
você não dá crédito àquela ferramenta, ela vai ser inócua, ela não vai servir de nada. Porque você tem que primeiro senti-la, ao invés de só fazer, parar de ser robô, né? De fazer aquela coisa no automático. Não, sente primeiro, depois você faz, né? Mas primeiro sente aquilo ali. Pois é, adoro essa historinha. Eu já tinha ouvido essa história e é de verdade, sim. É assim que funciona, né? Quando alguém comenta um determinado assunto, trazendo isso para a nossa realidade aqui, para a atualidade. Então, começa-se a passar uma determinada notícia na mídia, por exemplo, na grande mídia aí, e aquilo se torna uma verdade absoluta, porque todos compram aquela verdade. E o que acontece? As pessoas começam a sintonizar aquela situação, a perceber. Enquanto sim. Quem não está ligado na mídia, quem não tem acesso a essas informações, passa despercebida, como se estivesse numa linha paralela. Então, do que eu estou me alimentando? Qual é o tipo de informação que eu estou consumindo? Perfeito. Também está ajudando eu criar a minha realidade. Como eu posso reciclar a informação que entra? Isso realmente vai trazer evolução para a minha vida? Isso vai crescer? Vai me expandir? Não. Se não vai me expandir, seja você a força do mal. Não propague. Porque, de repente, chega uma notícia de tipo guerra, de tipo morte, sei lá o quê, e você recebe essa informação, talvez você tenha uma inteligência emocional até que boa para lidar com isso. Mas se você passa essa informação para frente para uma pessoa que já está com depressão, que já está com a vida toda bagunçada, e ela recebe essa notícia, ela pode cometer atos horríveis para si mesma ou contra qualquer outra pessoa. No desespero. Termina você está emanando a energia, você está propagando. Então, receber uma informação, avalia, vale a pena eu propagar isso? Só que vai expandir, vai levar consciência? Não. Corta você o bloqueio disso. Sabe, propague informações que vão que a pessoa se motive, com que ela se inspire. Aquilo que a Dilma estava falando agora, sobre o xamã, e sobre você não ficar falando as coisas da boca para fora, simplesmente ser a experiência de acreditar que isso funciona. O que manifesta a sua vida é a atenção. Qual é a atenção que eu tenho aqui? Se você não tiver intenção, você não manifesta nada. Então, qual é a intenção que eu estou propagando determinadas notícias? A intenção, qual é a motivação para continuar divulgando coisas que você ouviu falar e talvez esteja esse Deus da maneira que está acontecendo. Então, o que desta crise toda, o que esta situação que estão me mostrando quer trazer para mim? Como eu posso ser melhor do que ontem para ultrapassar essa fase? Sabe? Se tudo está aumentando, será que na hora de eu ressignificar os meus recursos aqui, então, se tudo está aumentando, o meu salário também vai aumentar? Que maravilha! Sabe? E assim, tem outra coisa. Um convite para melhorar as minhas potências. Eu posso ter um olhar de potência ou eu posso ter um olhar de vítima. E aí a escolha é de cada um, né? Tem uma outra coisa também, tem outra coisa também em cima disso aí que tu tá colocando, que é o seguinte. Essa coisa quando a gente diz cuidar, observar o que você vê, o que você... É em todos os sentidos, tá? É o que você ouve, o que você vê, sim, o que você sente, né? O que você cheira, o que você põe dentro da tua boca e o que sai da tua boca, principalmente. Porque a responsabilidade maior é essa. Se você não tem algo de produtivo, de agregador para falar, cale-se. É simples assim. A regra é simples. Se você não tem, se você não se você não pode ser um agente de trazer amor, um agente pacífico, um agente de trazer paz, de trazer coisas divertidas, coisas alegres, se você não tem essa capacidade ainda,
você não acessou, porque você tem ela. Ela está aí dentro guardada, você só precisa acessar. Então, se você ainda não... Então, comece a cuidar do seu universo. Gente, eu não assisto televisão. A última vez que eu assisti televisão foi em 2006 ou 2007, tá? Eu escolho... Aí você diz, ah, você é alienada. Você não entende nada. Será? Eu assisto o que eu quero. Eu escolho as reportagens que eu vou ver. Eu escolho o que eu vou ouvir. E é assim que funciona. E outra coisa, quando eu vejo, por exemplo, uma notícia sobre algo que não é interessante, que não é muito, mas que eu preciso ver naquele momento, eu parto de um ponto de observação. Eu me torno uma observadora. Eu não julgo aquilo ali como certo ou errado. Eu apenas vejo a informação e adapto para mim. O que é que isso o que é que isso tem de utilidade para a minha vida? Por exemplo, guerra. Está tendo uma guerra, tá? Se eu foco o tempo todo nessa guerra, nas mortes que estão acontecendo, nas tristezas que estão... Isso não quer dizer que eu estou diminuindo a dor daquelas pessoas que estão vivenciando esse momento. Pelo contrário, o que é que eu escolho fazer? Eu escolho ser paz. Então, o que é que eu faço? Eu sento em meditação, eu faço a minha oração, digamos, da minha forma, emanando essa paz para essas pessoas. Para que esse conflito não... Entende? É esse o pontinho aí. Onde tu põe o teu foco, ali tu põe a tua energia. Tá vendo documentário, tá vendo coisa sobre guerra? Então, observe. Tá, o que é que eu estou observando nisso aqui? Ah, isso é uma coisa muito absurda, isso é muito doloroso. Sim, mas é a realidade daquelas pessoas, de alguma forma, aquilo ali foi cocriado. É meio delicado esse assunto, porque você vai dar, você se torna uma pessoa muito fria. Não, não se torna, você se torna amor puro. Por quê? Porque você não julga. Então, é começar a entender a vida com esse olhar, sabe? É se observar. Sabe aquela coisa de subir na montanha? Pronto, começa a olhar de cima, que aí você vai ver que a coisa é bem mais... É bem mais leve do que a gente vê muitas vezes. Por mais partindo do difícil ponto que de seja. vista que nós somos uma única consciência e não estamos separados, ao contrário do que foi inserido na realidade, na crença de toda uma geração aí, de milênios e milênios, nós não estamos separados nem nunca estaremos. Nós somos uma consciência única, partículas da mesma partículas, uma onda de vibração, onde quando cada um que desperta para isso, cada um que desperta o melhor de si, impacta o mar. Pense no mar, que é um oceano infinito. Cada onda que bate, que retorna para o mar. Quando você desperta e acessa uma consciência, você retorna para o todo. Uhum. Então você começa a emanar esse tipo de consciência e informação para todos, para que um dia todos estejam nesse movimento do despertar. Então, é aquilo que a gente falou no começo dessa live aqui. Aqueles que não estão estudando sobre os poderes da sua mente, sobre o mecanismo de como funciona esse universo, mecânica quântica, gente, física quântica, como funciona a minha mente, como funciona o meu sistema de crenças. Aqueles que não estão buscando esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, estão em desvantagem nesse exato momento, porque existem tantas pessoas já acessando essas informações e, inclusive, colocando em prática. Porque uma vez que você acessa esse tipo de informação, você começa a praticar isso na sua vida, a sua vida se transforma, você colapsa a realidade da maneira como você quer. Claro que existe um processo e um caminho, mas você começa a seguir com consciência, com presença. Então, tudo se torna mais fácil. A dor não é tão doída, porque nós temos a presença do que está acontecendo. Então, se você não está fazendo isso ainda, faça.
E é isso aí que tu tá colocando, é o seguinte, tem um ponto muito interessante que é assim, quando você tá nesse ponto aí, né, de conseguir entender tudo isso, de perceber tudo isso, você vai ver que, vou dar um exemplo aqui, existem momentos que você pode, eu falo por experiência própria, tá? Momentos que você leva porrada mesmo, assim, você chega em torta, né? Mas aí o que é que acontece? E aí, antes, quando me acontecia determinada coisa, eu vinha para o modo reativo. Que é isso que acontece quando a gente está inconsciente. Alguém chega para dizer alguma coisa para a gente que nos fere, que fere o nosso ego, né? Ah, você não é capaz, você não é inteligente, você não é isso, você é aquilo. E aí o que é que acontece? Quando acontece, você olha para a pessoa, a vontade é de você ir no pescoço dela, né? Esganar e dizer assim, ó, me respeita, né? Então, quando você entra nesse modo de percepção, o que é que acontece? Você vai olhar para essa pessoa e vai entender que a coisa é ela com ela, não é com você. Então, sabe aquela coisa que aquele homem veio há não sei quantos mil anos aí atrás dizer de dar outra face? O que ele quis dizer era isso aqui. Não é que você vai deixar a pessoa bater e vai, pode bater de novo que eu gostei. Não, não é isso. É você entender que aquela pessoa é quem está sentindo a maior dor. No momento Ela tá ela pode brigando não estar com ela percebendo. mesma. Ela pode não estar percebendo isso, mas a dor é dela, não é sua. O que vai ficar doído em você é a sua face, porque levou uma porrada. Mas a mão dela, o sentimento dela, o sentimento de ter de culpa, porque é isso que acontece. Então, não traga essa culpa para você, entendeu? Deixe o outro assumir a responsabilidade dele. Nós temos essa mania de querer ser o salvador da pátria. Não. O outro, ele tem a experiência dele. Quando você faz isso, o que é que acontece? Você dá esse poder, você devolve o poder dele. Não olhe jamais para uma pessoa e veja ela, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com os meus pacientes acamados em situações dolorosas, tendo dor o dia inteiro, pacientes que eu chegava próximo estavam sorrindo, eram pacientes que me acolhiam, que me faziam carinho. Por quê? Porque eles perceberam em um determinado momento que ele era muito mais do que só aquilo ali. Aquele corpo, aquele ser que estava ali, ele sabia que era muito mais do que só aquilo ali. Sabe o que eu estou querendo colocar aqui? Que o corpo, ele é matéria, e essa matéria vai ser reciclada a qualquer tempinho aí, a qualquer momento. Então, faça desses momentos que você está aqui, façam momentos prazerosos, façam de momentos que muitas vezes a gente vê como difícil. O não julgar é isso também. Por exemplo, teve uma época, vou dar um exemplo aqui bem meu mesmo, eu nunca abri para ninguém. Teve uma época que eu estava passando por um momento muito difícil, sem trabalho, sem um rumo, sem saber o que fazer da vida. Ai, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu me peguei numa situação que, por orgulho, por não pedir, né, a ajuda, para não pedir ajuda, dizer que eu estava precisando, eu cheguei a passar não tinha o que comer. O básico dos básicos. Eu me peguei nessa situação. E eu estava num local, num país que era fora do meu país. Eu não tinha, sabe, tanto contato. Então, assim, e aí eu parei e olhei. Foi um momento, mas aquilo ali me despertou para o seguinte. Gente, sabe o que eu fazia? Eu conseguia rir. Eu saía com uma amiga minha, a gente saía, a gente dava risada, a gente. Então é isso. Como é que uma pessoa que não tem sequer o que comer dentro de casa, que é o básico dos básicos, como é que essa pessoa consegue sair e se divertir? Simples. Eu percebi o quê? Que ficar dentro de casa chorando as minhas mágoas, olhando para e dizendo, ai, eu não tenho o que comer. Ah, o que foi que eu fiz? Arregacei minhas mangas e saí e fui atrás da comida. É isso. Vá atrás do seu alimento. Não fique chorando porque você está com fome.
arregace as mangas. Muitas vezes, isso é difícil, você diz isso porque a sua vida está boa, porque está tudo. Será? Vocês acham que porque a gente entra nesse caminho espiritual, esse caminho aí de guiar algumas pessoas, né, em alguns momentos, de ser uma terapeuta e tudo mais, vocês acham que a gente não leva porrada? Aí é que a coisa vem mais forte. Quanto mais forte você é, maior o desafio. É simples. Então, traga esse poder, sabe? Para de achar que você é um pobre coitado, que, nossa, eu falo isso porque eu era assim. Eu não estou dizendo aqui coisa que eu aprendi na vida desse jeito, levando porrada. Então, seja isso, seja essa mudança, seja esse amor. Olhe para a vida com outro olhar. Não tenho o que comer na gelada. Beleza, vai na casa da vizinha. Vizinha, por favor, me dê um pedaço de pão que seja, que eu estou com muita fome. Para eu poder sair, procurar um trabalho, para poder me comprar o meu alimento. Sabe? É sobre isso. Tá? Busque, dê oportunidades para a sua vida, para ela ser o que ela realmente é. Quanto mais você focar na falta, mais falta você vai ter. Quanto mais você focar na abundância, mais abundante a tua vida se torna. Então, agradeça por estar respirando. Existem pessoas em hospitais, nesse momento, que dariam tudo por um momento, um segundozinho de respirar sem a necessidade de um aparelho. Existem pessoas nesse momento que precisam, que dariam tudo para ter a visão, para poder enxergar o mundo da forma que todos falam e que elas nunca conseguiram enxergar. Existem pessoas nesse momento do mundo que dariam tudo para ter uma casa, mas não podem porque a guerra foi lá e as bombas soltadas por pessoas que estão totalmente desfocadas desse seu poder, dessa sua consciência, pessoas que se prendem ao falso poder. Isso não é poder. Você ordenar, você dar comando na vida do outro, isso não é poder. Isso é um falso poder criado por esse mundo em que vivemos. Então, traga tudo isso para a sua vida, agradeça. Cada momentinho, sabe? Agradeça por poder estar aqui servindo de exemplo. Agradeça por aquele que chega e ele fere. Como assim? Agradecer, sim. Por quê? Porque ele está lhe trazendo uma bela lição. Que lição é essa? Que você é muito maior do que aquilo ali. Que o outro só me atinge quando eu permito. Gasparetto dizia algo muito interessante. Você só se fere porque você é ferível. Você só sente a dor porque você é dor. Era muito. Eu dava risada com ele. Porque é isso. Tá? Então, esse é o ponto dessa live. Né? O convite é você realmente treinar uma mente poderosa. Porque isso não nos foi ensinado. Né? O que foi ensinado a nós, milênios e milênios, foi ser condicionado às verdades, a tudo aquilo que eles colocaram como certos e errados. Então, o convite, nesta nova era, neste novo tempo que nós estamos vivendo, com todo esse despertar acontecendo, com essa transição planetária, esse convite real de você acessar os seus poderes de verdade, aqueles poderes que te fazem trabalhar a essência que você é, cocriando a sua realidade, né, no comando da sua vida. Então, é treinar a sua mente, condicionar a sua mente de acordo com o que você quer acreditar com uma nova realidade, entrar na frequência da expansão, tá? Treinar e treinar mais e mais. Tudo aquilo que te limita existe, mas é possível dissipar. É possível criar uma consciência, um mindset poderoso aqui. Basta você entrar em ação com isso, tá? Saber que, assim, não adianta eu saber que isso existe, não adianta eu saber que isso é possível, só adianta quando eu me permitir agir. Aí adianta, porque a transformação ela vai acontecer.
Para quem tiver qualquer dúvida aqui de como fazer, alguma questão imediata, o que eu posso fazer aqui para mudar um sentimento, uma sensação, já aproveita para pôr nos comentários que a gente vai respondendo, né, Dilma? Mas sim. treine. Mas se eu te disser que o tempo passou. Nossa, menina, é o que eu falo, 3 dias e 3 noites, 3 dias Gente, falando. não, eu e Jéssica junto não dá não. 1 hora só, Instagram, vamos dar uma. Então é o seguinte, pessoal, peguem esse poder de volta, tragam esse poder, sejam luz na sua vida e na vida do outro. Seja esse amor, sabe? Distribua toda essa beleza que você tem. Para de dar poder ao que o outro disse para você, ao que o outro pensa de você. Não importa. Ele não está dentro de você, ele não sabe o que é que você sente dentro de si. Eu jamais vou poder dizer qual é a sua dor, porque eu não estou calçando o seu sapato. Eu não sei onde o seu calo está apertando. Eu posso até ter uma ideia, mas eu não estou dentro, eu não sou você. Eu não estou sentindo, eu não tenho a percepção das coisas que você já passou. Então, tá sofrendo? Tá com vontade de chorar? Chore. Tá com vontade de gritar? Grite. Pega o travesseiro. Sabe o que eu fazia muito isso? Hoje em dia não mais. Mas antes, quando eu dava vontade de dar um grito, assim, de liberar, eu pegava um travesseiro, colocava para não assustar o povo e gritava. Ponha para fora, porque se você não fizer isso, isso vai adoecer. Isso vai fazer você adoecer. Você vai sair totalmente dessa consciência. Então, traga isso. Quer chorar, chore. Você não é mais fraco porque está chorando. Você não é mais fraco porque você está demonstrando que tem necessidades. Você não é incapaz porque você está demonstrando que ainda não aprendeu. É só isso. É trazer. Então, esse é o ponto principal. Gente, vou ter que salvar a live. Então, sigam essa mocinha com todo amor. Vão lá, deixa mensagem no direct. Se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que ela está à disposição. Pode entrar em contato. Eu também estou à disposição de cada um de vocês. Fiquem à vontade para mandar pergunta, para mandar comentário. Mais um detalhezinho. Meu curso reabriu, eu reabri as inscrições aqui. Tem no Hotmart, tá? O livro também está lá, o e-book A Arte do Cuidar, que nada mais é do que uma ajuda para pessoas que cuidam de outras pessoas. Eu trouxe toda a minha experiência durante todos esses anos como cuidadora, que eu trabalhei e tudo mais. Eu sou da área de saúde e agora como terapeuta. Juntei tudo isso, coloquei lá no e-book bem bonitinho para vocês. Quem quiser o curso também pode acessar. Jéssica, tem mais alguma coisa que você queira falar? Faltou o som. Tá sem som. Gratidão por estar voltou, pode falar. Estou à disposição para quem quiser trabalhar esses poderes da mente. Aqui, melhorou? Foi? Melhorou. Agradecer estar aqui pelo seu convite, por ter a oportunidade de passar um pouco desse conhecimento. Para quem tivesse a vontade de trabalhar esses poderes da mente, essas crenças, eu também faço esse trabalho, esse processo de empoderamento, né, para trazer esse poder para fora. Então é só me chamar lá, mas independente de fazer isso, para tirar dúvidas, responder vocês necessitarem esse caminho do autodesenvolvimento e dos poderes da mente. Eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram... fazer uma série. Vamos sim, com certeza. Eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento. Eu agradeço a todos vocês que vão assistir depois. Deixa comentário, curte, isso dá uma força pra gente. Sabe, é uma troca, isso é uma moeda de troca. A gente oferece a live, você vai lá, se você gostou, dá um ok, ajuda o nosso canal. Eu tenho um canal no YouTube. O link está na descrição da minha bio, lá estão todas as lives. Beijo no coração, cheiro nos olhos de todo mundo. E cheiro e até depois. Beijo.